Antes do primeiro avião decolar, já existiam sinais objetivos de que algo não estava saindo como o planejado. Em junho de 1942, a Marinha Imperial Japonesa não entrou na Batalha de Midway às cegas, nem foi surpreendida por um evento impossível de prever. Relatórios inconsistentes, lacunas de reconhecimento e premissas estratégicas frágeis estavam todos registrados, discutidos e, ainda assim, deixados de lado. A decisão de avançar não foi tomada por ignorância, mas por uma confiança construída em vitórias recentes e por um plano que exigia que a realidade se comportasse exatamente como o papel. Midway começa nesse ponto, quando sinais claros de risco são percebidos, mas considerados aceitáveis demais para justificar uma mudança de rumo. Desde abril daquele ano, a inteligência naval americana vinha obtendo acesso crescente às comunicações japonesas por meio da decifração parcial do código JN25. Não era uma leitura completa, mas suficiente para revelar padrões, datas prováveis e, principalmente, a existência de um alvo identificado como AF. A confirmação veio quando os americanos induziram Midway a transmitir sem criptografia uma mensagem informando falta de água potável. Pouco depois, os japoneses registraram em suas comunicações codificadas que AF enfrentava exatamente esse problema. Para os americanos, isso selou a identificação do alvo e confirmou o momento do ataque. Para os japoneses, o mesmo fato não gerou revisão de plano. A premissa de que o código era seguro permaneceu intacta, mesmo diante de uma coincidência que, sob qualquer análise fria, deveria ter levantado suspeitas sérias. O primeiro alerta concreto estava ali. O sigilo absoluto, base de toda má operação, já não existia. Na manhã do dia 4 de junho, outro sinal crítico surgiu, agora no campo operacional. O plano japonês dependia de reconhecimento aéreo eficiente para localizar possíveis porta-aviões americanos antes que estes pudessem reagir. Um dos aviões encarregados dessa missão decolou com atraso e, quando finalmente encontrou navios inimigos, transmitiu um relatório incompleto e ambíguo. Por horas, o comando japonês não sabia se havia apenas escoltas, cruzadores ou porta-aviões entre os contatos detectados. Em uma guerra em que porta-aviões eram o centro absoluto do poder naval, essa incerteza não era um detalhe operacional. Era um alerta grave. Mesmo assim, as informações fragmentadas não levaram a uma pausa, a um recuo ou a uma reavaliação do ataque. O cronograma seguia sendo tratado como mais confiável do que os dados que chegavam do campo. Esse problema foi agravado por uma fragilidade estrutural do próprio plano. A operação de Midway era complexa ao extremo, envolvendo múltiplas forças separadas por grandes distâncias, ataques coordenados por tempo exato e pouca margem para improvisação. A doutrina japonesa da época valorizava essa ideia da batalha decisiva e do planejamento detalhado, partindo do princípio de que a execução correta garantiria o resultado. Esse tipo de estrutura funciona apenas enquanto tudo ocorre conforme o esperado. Quando surgem atrasos, falhas de comunicação ou informações inesperadas, o plano não absorve o impacto. Ele se torna rígido. A própria necessidade de perfeição já era, por si só, um alerta ignorado. Ainda assim, a confiança na engenharia estratégica falou mais alto do que a adaptação à realidade em mudança. Somado a isso, havia um forte componente de pensamento de grupo no alto comando. Questionar o plano significava admitir falhas em sua concepção, atrasar a ofensiva e enfrentar resistências internas em uma estrutura hierárquica que desencorajava dissenso aberto. Mesmo figuras experientes que percebiam riscos reais optaram por não romper o consenso. O plano deixou de ser apenas uma estratégia e passou a representar a própria autoridade de quem o havia concebido. Nesse contexto, ajustes de última hora eram vistos não como prudência, mas como sinal de fraqueza ou indecisão. Quando as informações finais chegaram, já durante a batalha, o problema se transformou em paralisia decisória. Diante de relatórios confusos sobre a presença de navios americanos, o comando japonês hesitou entre manter o foco no ataque a Midway ou reconfigurar seus aviões para enfrentar uma ameaça naval direta. Essa hesitação resultou em mudanças sucessivas de armamento,
com bombas e torpedos espalhados nos hangares, aviões reabastecendo e equipes trabalhando sob pressão. Não foi uma falha técnica isolada, mas o efeito acumulado de alertas ignorados que agora exigiam decisões rápidas demais para um sistema pouco flexível. As consequências foram diretas, mensuráveis e irreversíveis. Em poucas horas, o Japão perdeu 4 de seus principais porta-aviões, Akagi, Kaga, Soryu e Iryu, além de mais de 3.000 marinheiros e aviadores altamente treinados. Esses pilotos não eram recursos facilmente substituíveis, representavam anos de formação e experiência que o Japão não conseguiria repor no mesmo ritmo. Os Estados Unidos, por outro lado, perderam apenas um porta-aviões e consolidaram uma virada estratégica que mudaria definitivamente o curso da guerra no Pacífico. A partir de Midway, o Japão nunca mais recuperaria a iniciativa. Midway não foi uma derrota causada por um erro isolado nem por falta de informação. Os alertas existiram em forma de dados de inteligência comprometidos, falhas de reconhecimento e sinais claros de que o plano exigia perfeição absoluta. Cada um desses alertas exigia uma escolha desconfortável: admitir que o inimigo podia estar mais preparado do que se imaginava, revisar um plano elegante demais ou aceitar que o momento já não era favorável. Optou-se por seguir adiante. Apostou-se na continuidade do sucesso. O custo dessa aposta foi a perda do que não podia ser perdido. E é por isso que Midway permanece como um exemplo claro de como decisões aparentemente pequenas, quando ignoram alertas reais, podem redefinir a história inteira. Se você ficou até aqui, é porque entende que grandes desastres raramente começam do nada. Eles começam quando um alerta parece exagerado demais para ser levado a sério. Se esse tipo de história faz sentido para você, este canal é exatamente sobre isso.